Amém? Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar antes de lermos a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, já Te louvamos, Te adoramos, e neste momento abrimos a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito para ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor revele a Tua palavra aos nossos corações através do Teu Espírito Santo, e Tua seja toda a honra, glória, louvor e adoração. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Agora, também em 1 Samuel, no mesmo capítulo 17, versículo 33. Diz assim: respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Na presença do Senhor. Aleluia. Irmãos, Davi, ele foi ungido por Deus para reinar sobre todo Israel. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Irmãos, então aqui nós vemos o momento em que Samuel ele ungiu Davi com azeite para ser rei sobre Israel, ungiu no meio dos seus irmãos. Irmãos, e qual é as características da pessoa ungida, né? O que acontece com uma pessoa que verdadeiramente tem a unção? Muitas vezes as pessoas elas pensam assim: a unção é para nós matarmos o gigante. Quem concorda, diga amém. E é verdade. Falei, a unção é para que eu vença os gigantes. A unção é para que nós vençamos as batalhas da nossa vida. A unção é para que nós venhamos a realizar a obra do Senhor. Só que, irmãos, antes de matar gigantes, antes de fazer a obra do Senhor, a unção tem um outro propósito. E esse propósito da unção, talvez as pessoas elas nem imaginam, mas talvez é o principal de todos. Tem pessoas que às vezes elas não buscam o poder do Espírito Santo e a unção, porque elas pensam assim: eu não vou ser pastor, eu não vou ser evangelista, eu nem tenho ambição ministerial. Por que eu vou orar tanto, buscar tanto a Deus, se eu não tenho nenhum interesse em fazer a obra de Deus, ou ser pastor, né? Ter algum dom ministerial? Eu apenas quero frequentar a igreja, estar orando, adorando ao Senhor, mas eu não pretendo, né, um dia ter um dom ministerial. Irmãos, a unção, todos nós precisamos. Fale, eu preciso da unção. Eu preciso da unção. Fale, todos precisamos da unção. Todos precisamos da unção. Mas por que, irmãos, que todos precisamos da unção? Porque nós lemos aqui um versículo, irmãos, em 1 Samuel 17, 28,
Davi, ele chega no arraial para levar alimento para os seus irmãos, o seu pai Jessé enviou Davi para enviar alimento para seus irmãos que estavam no campo de batalha. E diz a palavra, irmãos, que Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Irmãos, e o que Davi fez? Após ter sido ofendido, após ter sido caluniado, após ter sido julgado, veja, irmãos, que palavras pesadas o seu irmão disse para ele: por que você veio aqui? Ou seja, quem mandou você vir aqui? Você não é bem-vindo aqui. O que você veio fazer aqui? Você veio xeretar aqui, você veio bisbilhotar aqui, né? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, você é irresponsável. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Fez questão de humilhar Davi, dizendo: você cuida de poucas ovelhas. Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas que você cuida, né? Você as abandonou para vir até aqui. Com quem sei que você é presunçoso. Pessoa presunçosa, ele quis dizer assim: você veio aqui, eu sei qual é a sua intenção, né? Você veio aqui para olhar a batalha, você veio aqui para ver nossa derrota, você veio aqui para levar notícias para o nosso pai. Talvez assim, você veio para fazer só para ver o que está acontecendo, para depois fazer fofoca ao nosso respeito para o nosso pai, porque eles sabiam que eles estavam ali morrendo de medo de enfrentar o gigante, e eles não tinham coragem para enfrentar o gigante, e eles estavam morrendo de vergonha. Então, quando Davi chegou até lá, ele ficou morrendo de vergonha, porque o gigante já fazia dias que estava afrontando o exército, e ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante, muito menos os irmãos de Davi. Nem o rei Saul tinha coragem de enfrentar Golias. E ele diz mais: eu sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Irmãos, como é difícil ser acusado de uma coisa que você não é. A Bíblia não diz em nenhum momento que Davi fez maldade para alguém, mas o seu irmão o acusou de ser mau. Você veio só para ver a batalha. Olha o que ele disse: falou, você não veio aqui para ajudar, você veio aqui não com a intenção de nos ajudar, você veio aqui para bisbilhotar, você veio aqui para ver a batalha. Irmãos, e o que aconteceu com Davi naquele momento? Davi ficou muito furioso, amém? Não, Davi não ficou nem um pouco bravo, nem furioso, nem nervoso e nem irritado. Essa é a principal função da unção, do poder de Deus e do Espírito Santo na nossa vida, irmãos. Porque não adianta, irmãos, eu pensar em derrubar gigantes se eu ainda sou nervosinho, se eu sou uma pessoa irritada, se eu sou uma pessoa que se estressa por qualquer coisa. Pastor, mas não foi qualquer coisa. Eliabe humilhou Davi, mas e daí? A pessoa verdadeiramente ungida, irmãos, a primeira coisa que acontece quando alguém é ungido, quando alguém é cheio do Espírito Santo, é se tornar humilde. É se tornar humilde, tornar-se manso, tornar-se uma pessoa não agressiva, não violenta, uma pessoa calma, uma pessoa bondosa, uma pessoa que dá a outra face. Amém, irmãos? Amém. E tem muita gente enganada.
Tem muita gente enganada, sendo enganada pelo diabo. Porque, irmãos, a maior característica de um ungido não é pregar bem. Pregar bem, irmãos, qualquer bom artista faz, sabia? Nós já vimos político que nunca foi cristão, que nunca foi nem evangélico, pegar um microfone e um palanque e começar a pregar. Você já ouviu? Você já viu? Eu já vi dentro da igreja. E o povo começa a dar glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E depois todo mundo admirado. Nossa, mas ele se converteu, ela se converteu, eu não sabia. Ele é evangélico? Ah não, já deve ser pastor ou obreiro, porque pregou tão bem. Eu já estive em convenções onde deram a oportunidade lá do candidato a governador. Irmãos, o homem começou a pregar, simplesmente pregou maravilhosamente bem, entendeu? Aí a gente fica pensando, mas se Deus usou a mula, né, usa qualquer um. Mas não, irmãos, a verdade é que aquela pessoa nunca se preparou. Se perguntar, viu, candidato, quantas horas você orou para entregar essa palavra aqui hoje? Ele falou, não orei nada. Mas ontem você orou? Eu falei, também não. Mas semana passada sim, também não. Olha, eu nem sou evangélico, eu nem sou cristão. Mas o que você é? Acabou de falar, eu sou espírita. Porque, irmãos, falar bonito não é difícil. Falar bonito não é difícil. Fale, cantar bonito também não é difícil. Agora, perdoar, amém, irmãos? Não vou falar que é difícil, porque se somos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos perdoar. Diga glória a Deus. Se verdadeiramente nós somos ungidos, nós conseguiremos perdoar, nós conseguiremos não nos ofender quando vierem nos caluniar, nós não ficaremos irritados quando o inimigo nos afrontar. Irmãos, não adianta pensar em fazer coisas grandes. Eu, quando me converti e fui batizado no Espírito Santo, logo em seguida eu já comecei a pensar no que fazer. Sabe, todo mundo quando é batizado no Espírito Santo, ora em línguas 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, ele já fica pensando no que fazer para Deus. Só que, irmãos, para transformar o caráter, não é coisa de uma semana, 2, às vezes vai mais de ano, para que tudo aquilo que nós aprendemos com os nossos familiares, que não eram cristãos, que não conheciam a palavra de Deus, coisas dos nossos bisavós, coisas que ficaram implantadas no nosso consciente, no nosso subconsciente, na nossa alma, às vezes, irmãos, vai anos para libertar disso aí. E a pessoa, muitas vezes, nós somos apressados, em vez de nos dedicarmos tempo em oração, queremos nos dedicar tempo fazendo a obra de Deus, fazendo coisas para Deus. Aí o que acontece? O inimigo deixa. Ele fala assim, não, que maravilha! Ele nem foi transformado por dentro, ele já quer pregar. Irmãos, o inimigo faz assim, vai, pode ir, pode ir. Aí eu vou deixar ele vai pregando, ele vai ministrando louvor na igreja, ele vai fazendo a obra, fazendo. Quando todo mundo achar que ele é bom, eu passo a rasteira. Por quê? Porque ele aprendeu a pregar, ele aprendeu a cantar, ele aprendeu a orar pelos outros, ele aprendeu a receber unção lá na igreja, pregando, adorando na igreja, mas o caráter dele não está transformado. E ele fica só esperando, às vezes, um momento, irmãos, para lançar as setas dele e para fazer a bagunça dele. E é nessa hora que a pessoa não tem estrutura. Aí vai partir para a briga, aí vai partir para o ataque, aí vai partir para a ignorância. E quando a pessoa faz isso, irmãos, ela perdeu toda a
Entendeu? É igual o candidato que eu falei. Ele talvez aprendeu, ele é bom com palavras, em fazer discursos. E ele simplesmente pegou alguns versículos da Bíblia e citou eles e falou alguma coisa e já conseguiu comover a plateia, até mesmo os irmãos mais antigos. Muitos glorificam a Deus. Então essa pessoa, irmãos, ela pensa que está matando o gigante. Irmãos, ela nem conseguiu chegar perto do gigante porque já foi reprovada na sua casa. Ela já foi reprovada no trabalho. Ela já foi reprovada na escola. Ela já foi reprovada quando o irmão afrontou. Às vezes o irmão de sangue é o irmão da igreja também. Porque às vezes dentro da igreja nós temos que entender que nós estamos no meio de pessoas de carne e osso. O vaso é de barro. Amém, irmãos? Aí acontece alguma coisinha entre os irmãos. E aquela pessoa, em vez de entender, não, eu não posso revidar, eu tenho que ficar quietinho e orar por ele. Às vezes a pessoa inventa de revidar, pagar com a mesma moeda. Naquele momento, irmãos, ela está reprovada para enfrentar o gigante lá na frente. Ela perde a autoridade. Então, irmãos, a estratégia do inimigo aqui na vida de Davi era roubar a autoridade dele. Amém? Você está entendendo? Antes que ele enfrentasse o gigante, já veio uma luta. Irmãos, nós enfrentaremos o gigante e nós venceremos o gigante. Diga glória a Deus. Fale, mas primeiro o Senhor vai trabalhar no meu caráter. Aí, irmãos, aí sim. Porque aí o inimigo virá para nos ofender. Porque o gigante, irmãos, era a promoção de Davi. O gigante era uma promoção. E na verdade, o diabo, ele talvez já sabia o que ia acontecer. Falou, não, se eu não roubar a autoridade de Davi, ele vai matar o gigante. Porque ele é um gigante, ele viu quando o azeite foi derramado sobre a cabeça de Davi. Ele viu quando Davi matava leões e ursos no pasto. E talvez no reino espiritual, até o diabo já sabia o que ia acontecer. Falar, se ele for encarar o gigante, ele vai matar o gigante. Então ele lança, talvez ele envie uns capetinhas menores, em vez de gigante, ele envia uns anões na frente, falar assim, bom, para ele chegar até o gigante, ele vai ter que vencer esses daqui. Porque Davi poderia se ofender ao ponto de não querer mais enfrentar o gigante. Irmãos, quantas pessoas se ofendem? Quantas pessoas na obra de Deus, elas se ofendem com alguém, sabe o que elas fazem? Elas param tudo, elas abandonam o propósito de Deus, às vezes abandonam a igreja, abandonam os irmãos, abandonam a vida de oração, abandonam a consagração. Isso porque levou uma afronta. Aí sabe o que acontece? O gigante está lá, a promoção dele está lá, mas ele foi reprovado aqui, ele não pôde chegar até lá, enfrentar o gigante, vencer e ser confirmado como alguém verdadeiramente ungido na presença do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Irmãos, e Davi ele passa por esse momento e ele não se deixa influenciar pelo seu irmão. Diga glória a Deus. Depois ele passou por outro momento, que foi quando ele chegou até Saul, e Saul disse para ele, você não tem condições de lutar contra este filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Irmãos, como é difícil alguém chegar para você e falar, você não tem condições, olha, você não vai conseguir. Você está com boa vontade, mas você não tem capacidade para isso. Davi, você não tem condições de enfrentar este filisteu. E ali Davi poderia, já entendeu tudo, né? Ou seja, você é fraco, você não tem experiência, você não tem força, você vai morrer, nem adianta você tentar. Outra característica de quem é verdadeiramente
ungido, ele nunca desiste. Diga, aquele que é ungido nunca desiste. Irmãos, não adianta as pessoas quererem dizer para ele: você não é nada, você não é ninguém, você não vai conseguir, você não pode, porque você é fraquinho, porque você não é inteligente, porque você não tem teologia, porque você não tem experiência. Sabe essa ladainha do diabo, quando ele quer derrotar uma pessoa que vem querendo jogar a pessoa para baixo, né? Dizendo que você não pode. Irmãos, quem é ungido, ele sabe que pode, pronto e acabou. Diga glória a Deus, levante as mãos, aplaude e glorifique ao Senhor. Aleluia. Falei, eu sei que eu posso, e ninguém vai me fazer pensar o contrário. Irmãos, a palavra diz que nós somos mais que vencedores. E se nós buscarmos esta unção, esta presença, irmãos, nós somos e seremos para sempre mais que vencedores. Por quê? Nós não vamos nos ofender com afrontas, nós não vamos nos sentir inferiores quando vierem dizer que nós não podemos alguma coisa. Pelo contrário, nós vamos continuar orando e nós vamos vencer todas as batalhas para a glória do Senhor. Exalte o Senhor. Aleluia. Olha assim, nada vai me parar. Nada vai me parar, porque eu sou ungido do Senhor. Diga aleluia. Exalte a Ele mais uma vez. Agora, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Naquele tempo, não adiantava Davi ficar orando: Senhor, me unge, Senhor, me unge, Senhor, me unge, eu quero ser rei, Senhor, vem me ungir. Não adiantaria os irmãos de Davi ficarem pedindo para que Deus os ungisse. Deus escolhia alguém e ungia só aquele. Fale, naqueles dias, só poderia haver um rei, um ungido. Não adiantava os outros ficarem pedindo: ah, Senhor, eu quero a mesma unção que Davi tem. Não teria. Deus ungia um profeta ou dois, mas nem eram as pessoas que escolhiam. Ou seja, ah, Senhor, eu quero ser profeta, ah, Senhor, eu quero ser rei, derrama sobre mim a unção. Não, Deus escolhia um e ungia. Hoje é diferente. Parece, hoje eu posso me ungir. Mas como assim? Irmãos, quando você está orando em outras línguas, enquanto você ora, você está sendo ungido. Glória a Deus. Se você parar de orar, parou. Mas enquanto você estiver orando, o azeite está sendo derramado sobre a tua cabeça. Para quê? Para ser profeta, para ser sacerdote e para reinar sobre toda a obra de Satanás. Diga glória a Deus. Fale, hoje, quem escolhe ser ungido? Sou eu. Quanto mais eu oro, mais eu me edifico. É o mesmo que dizer: quanto mais eu oro, mais eu me torno ungido, capacitado para vencer os gigantes e para derrotar toda a obra de Satanás. Diga glória a Deus. Então, irmãos, Davi, com aquela unção, ele não se ofendeu, ele não se sentiu incapaz. Ele teve discernimento quando Saul também quis vesti-lo com a sua armadura, né? Em 1 Samuel 16:13. Então, aliás, não, está aqui 1 Samuel 17:38. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe a armadura e um capacete de bronze na cabeça. E naquele momento, irmãos, Davi tentou andar com a armadura, mas não conseguiu. Sabe o que ele fez? Ele rejeitou aquela armadura.
jeito que Deus mandou, diga amém. Não adianta uma pessoa chegar aqui e querer impor um método, chegar, pastor, olha, faça isso assim, assim na tua igreja que vai dar certo. Irmãos, eu vou orar a Deus e o Espírito vai falar, isso aí não cabe em você, isso aí não cabe para a tua igreja, isso aí pode estar dando certo para ele, mas não é isso que eu quero para você. Você vai vencer com as armas que eu te dei. Aleluia! Falei, eu vou vencer com as armas que Deus me deu. Amém, irmãos? Então, quem é ungido, ele tem essa convicção. Quem não é ungido, irmãos, quem não tem convicção, sabe o que acontece? Surge alguma coisa, um movimento novo, ele entra. Surge o G12, agora é G12. Aí surge o MDA, né? Agora é esse. Daqui a um tempinho surge outra coisa, ele está embarcando de novo. Aí ele pega avião, um dia ele vai para Manaus, outro dia ele vai para Brasília, outro dia ele vai para o Paraguai, atrás de novidades, de métodos. Entendeu, irmãos? Para você ver, a pessoa ela fica com tanta dúvida quanto ao que Deus deu para ela e quer que ela faça, que tudo que falam para ela, vai ter um congresso de G200 lá na Argentina. Eu vou para lá, porque quem sabe vai ser bom para a minha igreja, vai ser bom para mim. Irmãos, quando Deus unge uma pessoa, Ele já coloca um projeto dentro do coração dela. Diga glória a Deus. E nós não precisamos ficar pegando coisas daqui, ou de lá, ou dali. Nós temos a certeza e a convicção que para nós fazermos a obra do Senhor, basta nós pregarmos o Evangelho debaixo do poder e da unção do Espírito Santo. É a única coisa que nós precisamos. Quando Elias ficou depressivo, que fugia de Jezabel, o que foi que o Senhor deu para ele para renovar as forças dele? Fala, pão e água. Pão e água. Palavra e Espírito. Irmãos, são as únicas duas coisas que nós precisamos para sermos mais que vencedores em todas as áreas da nossa vida. É a única coisa. Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água, e com este pão, e com esta água, irmãos, nós nos satisfaremos completamente, teremos força, sabedoria, inteligência, teremos capacidade espiritual para fazer toda a vontade do Senhor. Quem crê, glorifique e exalte ao Senhor. Aleluia! E Davi, então, irmãos, ele passa por estes momentos. Ele é afrontado, ele é humilhado pelo seu irmão, ele é caluniado. Depois ele vai até Saul, ele é reprovado por Saul. E olha que Saul era o rei, era a pessoa mais admirada no reino. Era o rei, tinha autoridade, considerado a pessoa mais capacitada. Então, se fosse uma outra pessoa e ele falasse, olha, você não pode. Tá bom. Eu não posso, tudo bem, então. Desculpa, eu achei que eu poderia ajudar. Não, você não pode. Pessoa, irmãos, que não tem a unção, ela se engana tanto, porque uma pessoa chega para ela e fala, você não pode. Ela, tá bom, eu não posso, tudo bem. Se o outro dia chegar, não, você pode. Eu posso? Pode. Então eu posso. Quem diz para ela o que ela pode e o que ela não pode, não são as pessoas. Às vezes ela nem pode, mas a pessoa diz, você pode. Aí ela acha que pode. E às vezes ela pode e alguém chega e diz, você não pode. E ela fica achando que não pode. Ou seja, ela nunca tem convicção do chamado de Deus para a vida dela. Ela nunca tem certeza daquilo que Deus quer para a vida dela. Mas se nós nos entregarmos à oração, diga glória a Deus. Fale, eu serei ungido e nunca serei enganado. Em nome de Jesus. Amém.
Aplaude, exalta ao Senhor, glória a Deus, amém. E depois, irmãos, que Davi passou por estes momentos, aí ele enfrentou o gigante. Mas aí, irmãos, ele foi enfrentar o gigante, mas já havia derrotado os gigantes interiores. O maior gigante, irmãos, não é o que está do lado de fora, é o que está dentro de nós. Se nós vencermos a nossa alma, se nós vencermos a nossa carne, se nós não nos ofendermos, se nós tivermos convicção de que somos mais que vencedores e que somos ungidos pelo Espírito Santo, estaremos capacitados para enfrentar o Golias e vamos vencer com certeza, em nome de Jesus. Exalte mais uma vez.